Eu gosto de começar falando do meu nome, assim, que primeiramente é um nome que eu rejeitei a minha vida toda porque as pessoas me chamavam de Di. E eu percebi que era uma rejeição, assim, da minha feminilidade mesmo, sabe? Então eu só quis colocar isso aqui agora porque eu acho que é algo que me marca bastante, assim. É o que eu falei, né? Eu gosto que me chame de Didi, tipo, eu me sinto um prazer, assim. E eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga, sou artista, sou pagodeira, eu tenho uma banda de pagode. Bem aleatória. Ai, já gostei. E eu tô em transição, eu consideraria há 4 anos, né? E até ouvindo o segundo episódio, assim, me identifico bastante com o processo da Niri, porque foi um caminho muito parecido, assim. E é algo que a gente vai, né, vai ver se repetindo nas vivências trans mesmo. A Linda Quebrada fala muito isso, né? Tipo, todo o processo de se identificar enquanto uma bicha preta, né? E daí perceber que não é sobre sexualidade, né? Que, tipo, é gênero e tudo mais. Eu acho que, diferente do que você fala ali no segundo episódio, pra mim, o processo foi um pouco diferente por causa do contexto em que eu vivia mesmo, assim. Eu cresci na igreja, e na igreja evangélica. Eu passei 25 anos na igreja, então faz 6 anos que eu saí da igreja. Tô fazendo agora, esse mês, assim, mês passado, aniversário. E muito envolvida na igreja, assim. Não é algo que eu tava ali só presente. Fui missionária, estudei teologia, era líder de uma porrada de coisa. E o meu processo, eu sinto que foi um processo de enrijecimento. À medida que eu fui crescendo, quanto maior eu tava, mais enrijecida, sabe? E quando eu saí da igreja, eu percebi que meu corpo tava travado. Assim, literalmente travado. E eu não tinha muito espaço para pensar minha sexualidade, né? Eu não tinha espaço, né? As relações que eu tive foram relações escondidas. Tive relações que foram descobertas, expostas na igreja, cura gay, essas coisas que a gente sabe que acontece, né? E daí, nesse caminho, eu encontrei uma pessoa. Gente, eu tirei o antidepressivo faz pouco tempo, tô no chororô gostoso, sabe? Pode ficar à vontade. E eu encontrei uma pessoa, que é a Gabi, que é minha esposa. A gente é casada no papel, né? A gente casou perante a lei de Deus, né? Da igreja, todas as autoridades. E quando eu conheci a Gabi, eu não tinha medo, assim. Eu tinha muito medo de meninas, assim, no geral, de meninas cis. Porque eu sentia que, tipo... Eu sentia muito mais uma identificação do que algo passional, né? Da paixão, do amor. E com a Gabi foi muito diferente, assim. A gente fala que a gente se encontrou, a gente se olhou no olho e falou, mano, se não for nós, a gente tá fodida na vida. Pode falar palavrão? Fica à vontade. Pode. E o encontro com a Gabi, isso aconteceu em 2013, a gente se conheceu, tá fazendo 10 anos esse ano. E foi um processo muito, muito intenso mesmo, assim. Porque à medida em que a gente começou a se relacionar, eu vejo 2 processos hoje. Um processo de enrijecimento, porque a partir do momento que eu tenho uma mulher cis do meu lado, eu preciso performar uma masculinidade cada vez mais, né, linear, correta, né? Então eu sinto que teve muito desse processo mesmo de uma masculinização, eu digo. Eu vejo algumas coisas, assim, que eu escrevi, algumas coisas que eu falava. E eu falo, gente, eu não era essa pessoa, né? E eu nunca fui veementemente ali, tipo, né, sou homem. Nunca consegui falar isso, né? E com que idade? A gente começou a namorar, eu tinha 21 anos, eu acho. 21 anos. Quando a gente começou a namorar, ela tinha 19, né? E ela também, da igreja, a gente se conheceu na igreja. Uma família bastante tradicional, até mais do que a minha, assim. E desde então, assim, que eu saí da igreja... Na verdade, na metade ali do nosso relacionamento, a sexualidade pôde ter um espaço, eu consegui falar sobre isso, eu começar pela primeira vez ali, tipo, falar, tá, isso não é um problema, né? É quem eu sou. E eu sinto que foi a partir da sexualidade que eu consegui, né, me encontrar, né, com outras discussões, né? Como uma boa nerd,
fui me entender uma pessoa trans lendo, estudando muito, né? E percebia que parecia que eu tava lendo um romance, porque eu tava lendo livro e eu chorava, né? Parecia que eu tava lendo um diário, assim, tipo, quem que falou que eu sinto isso, que parece que minha vida é essa, né? E eu acho que um dos motivos que eu tô aqui hoje é justamente pra falar como que isso se deu, né? Porque, beleza, eu tô casada, né? Até então casado, né? Tipo, perante a sociedade, com uma mulher cis, né? E eu gosto muito de contar o episódio do dia do casamento. Eu tive uma crise de pânico no dia do meu casamento. Que eu saí correndo da festa, assim, antes da cerimônia. Eu fiz uma recepção antes e uma depois. E eu saí correndo, assim, da festa. Eu tive uma crise de pânico. E ao ponto de eu, tipo, perder as forças, assim. Meus amigos precisaram me colocar a dormir. Nossa. E depois que eu acordei, inclusive eu consegui terminar de escrever meus votos. E hoje eu entendo muito como um processo de rejeição à lei que eu estava me submetendo ali, sabe? Porque até então eu tava ali, tipo, recebendo as pessoas no meu casamento, né? Eu tava me tornando homem oficialmente para a sociedade, né? E eu não era isso. Na minha relação, isso não estava acontecendo. Não era isso. Eu não estava me transformando, né, finalmente em alguém. Não, eu já era alguém dentro daquele relacionamento, né? Eu sentia não só o espaço que a Gabi me dava, mas também o espaço que eu pude dar para ela, né? Pra gente ser quem a gente era. Né? A gente nunca teve medo de conversar. Eu acho que isso é muito legal, mas é porque a gente se formou em psicologia, né? O psicólogo adora conversar, ainda mais na graduação, né? E eu falo que esse dia foi o grande marco, assim. Que, tipo, eu nunca mais fui a mesma pessoa, assim. Quando eu fui entrar, eu entrei com meus pais na cerimônia. E eu pensava só, eu tô aqui, é eu e a Gabi. Não tem mais ninguém aqui. É eu e ela. E foi mais ou menos assim que as coisas seguiram, né? E daí, quando eu comecei a estudar gênero, no mesmo ano, fui fazer disciplina especial de mestrado, estudando gênero, passei muita raiva, estudando gênero na academia, né? Porque é um pouco complicado, principalmente que a gente fala de profissionais da saúde, pessoas que vêm de várias vivências diferentes, né? Comecei a ter essa identificação mesmo, né? E compartilhando sempre com a Gabi, assim, sempre trazendo para ela. E chegou uma hora que não dava mais para manter para mim, assim, que eu tava mexida com aquilo, né? E só que foi o quê? Eu comecei esse processo tentando entender uma outra possibilidade de masculinidade. E chegou um momento que isso não me contemplava mais, né? Então eu criei rodas de conversa com homens, né? Eu fui fazer projeto no Sense 2 com os meninos do Sense 2 para falar sobre masculinidade. Foi um processo maravilhoso, assim. Só que eu acho que na medida que eu fui avançando nesse processo, eu vi que eu não tava falando de mim, né? E daí eu precisei retomar as leituras e peraí, então, tipo, tá, gênero é construído, né? A gente vai lá pra Simone de Beauvoir, pra Butler e tal, é construído e tal, beleza. Então deixa eu me aprofundar nisso. Só que só consegui fazer isso a partir do momento que eu tirei a questão da sexualidade de jogo, assim. Mas há pouco tempo isso é tranquilo, porque eu senti por muito tempo que eu ter uma relação com uma mulher cis invalidava minha vivência enquanto travesti, uma pessoa transfeminina. Nossa. Né? Porque não conhecia exemplos, né? Hoje eu conheço. Terminei de ler um livro agora de uma travesti curitibana que conseguiu se assumir uma pessoa trans aos 50 anos, com uma família constituída, se entendendo? Enquanto uma travesti lésbica, né? E você fica, uou, nossa, eu não tô sozinha no mundo, né? Mas é isso, assim, eu acho que as primeiras coisas que eu tenho pra compartilhar é isso, assim. Esse processo foi muito compartilhado mesmo. E daí tem o que vocês falaram, acho que no segundo episódio também, né? Que as pessoas percebem muito antes da gente. Então ela tava me manjando, né? Ela tava me manjando, ela sabia o que tava acontecendo, né? Então nunca foi uma surpresa pra ela, assim, especial, assim, que era a pessoa mais próxima até então
familiar pra mim, né? Nunca foi uma surpresa, não. Mas isso a gente acabou se isolando bastante do mundo, assim. Porque nosso casamento foi proibido, praticamente, assim. Existiam familiares que estavam contra o nosso casamento. Justamente porque as pessoas viam alguma coisa que nem eu sabia, né? Isso me marca muito, assim, tipo... Acho que você desculpa, falou, mas pode falar. como as pessoas eram contra se na época do seu casamento você se apresentava ainda como homem? Eu não sei. Eu lembro de uma briga que eu tive com um familiar, que eu gritava, assim. Eu falava assim, meu, você está vendo alguma coisa que eu não sei sobre mim? Me fala. Porque não é possível vocês continuarem me tratando dessa forma, né? E é isso, eu acho que dentro eu tava falando, eu tô tentando o meu máximo. E nada é suficiente. Vocês Nem constitui continuam não me família, dando né? espaço. Tipo, meu, eu fazia trilhões de coisas dentro da igreja, mas a hora que chegava um lugar pra eu assumir uma liderança X, é só quando eu tivesse casada. Isso não acontecia com as outras pessoas, né? Porque ali Era eu pra botar precisava a do prova. selo. Né? Tipo, então foi muito isso, assim. A minha raiva, eu acho que vocês falaram disso, né? Tipo, eu senti muita raiva, assim, das pessoas. E quando eu comecei a compartilhar com a minha família, sou muito próxima do meu irmão. E quando eu trouxe pra ele, ele olhou pra minha cara, tipo, né? Sabia. E ele começou a me contar histórias, assim. Daí a minha vida começou a ser recontada, assim. Tipo, compartilhei com uma prima, que é a única pessoa próxima. Ela me contou histórias horríveis da minha família. A forma que minha família falava de mim, quanto comentário existia ao meu respeito. E a minha vida desmoronou, assim. Porque eu percebi que, tipo, eu falava muito isso, eu vivi uma mentira. Eu não existia até agora, sabe? Hoje eu sou mais reconciliada com a minha história. Eu entendo que a minha história é minha história, né? Que eu não vivi uma mentira. Mas naquela época era muita raiva. Era muita raiva, assim. E quem tava lá pra me amparar era a Gabi, né?